Imagine um gigante potente, como o Sol, entrando em conflito com um oponente minúsculo, porém poderoso, um pequeno buraco negro. A colisão é iminente e o destino do sistema solar está em jogo. O Sol será capaz de resistir à intensa atração gravitacional de um minúsculo buraco negro ou será engolido por inteiro? A resposta está nas forças em jogo, nessa colisão cósmica alucinante. Portanto, vamos analisá-las. Antes de tudo, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. Como um aspirador de pó cósmico, ele suga qualquer coisa que se aproxime demais. Sua massa é tão grande que distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Os buracos negros são um dos objetos mais assustadores e misteriosos do universo. Uma força poderosa da natureza que desafia nossa compreensão da física. Um verdadeiro enigma do universo. Eles têm tamanhos diferentes, desde os pequenos, que têm apenas alguns quilômetros de largura, até os supermassivos, que têm bilhões de vezes a massa do Sol. A maioria deles é formada pelo colapso de estrelas maciças. Depois que o buraco negro nasce, ele começa a crescer em tamanho, devorando tudo em seu caminho. E se dois ou mais buracos negros colidirem um com o outro, podem se fundir em um enorme monstro cósmico em uma dança aterrorizante. Mas e quanto aos menores? Os menores buracos negros conhecidos são chamados de buracos negros estelares. É um tipo de buraco negro que pesa de 3 a 10 massas do nosso Sol, embora seja muito pequeno. É como se pegássemos toda a matéria do sistema solar e a espremêssemos em algo do tamanho da cidade de Nova York. E sim, ele é considerado muito pequeno. Apenas para efeito de comparação, os buracos negros de massa intermediária pesam entre 100 e 1000 massas solares. E os supermassivos pesam milhões ou bilhões de massas solares e têm um tamanho inimaginavelmente grande. Portanto, os buracos negros estelares são basicamente nada em comparação com seus parentes. Imagine uma estrela maciça maior do que o nosso Sol e com um coração feito de combustível nuclear, queimando de forma brilhante e quente. Mas à medida que a estrela fica sem combustível, a gravidade assume o controle e começa a espremer a estrela. Quanto mais ela se comprime, mais quente fica, até que o núcleo da estrela atinge uma temperatura de bilhões de graus. Por fim, o núcleo entra em colapso sob sua própria gravidade. Isso cria uma explosão maciça chamada de supernova. Esse colapso cria uma singularidade, o que significa um ponto de densidade e gravidade infinitas. Esse ponto é cercado por um horizonte de eventos, a linha invisível além da qual nada, inclusive a luz, pode escapar. E sem mais nem menos, voilá! Nasce um buraco negro estelar. Alucinante, não é mesmo? Os buracos negros estelares são o tipo mais comum de buraco negro que conhecemos. Eles podem ser encontrados em toda a nossa galáxia. Então, quais são as chances de que esse monstrinho venha atrás do nosso Sol? E, nesse caso, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, a probabilidade de o Sol colidir com qualquer buraco negro é incrivelmente pequena. É quase impossível que isso aconteça. Embora os buracos negros estelares sejam o tipo mais comum de buracos negros em nosso universo, eles não são nada comuns. A chance de o Sol e algum buraco negro se cruzarem é tão rara que é basicamente como ganhar na loteria intergaláctica. Só que esse prêmio não seria tão agradável. Para 2023, o buraco negro conhecido mais próximo do nosso sistema solar é o Gaia BH1. Ele é cerca de 10 vezes mais pesado que o nosso Sol. E mesmo esse está a cerca de 1.600 anos-luz de distância de nós, o que equivale a 4 trilhões de milhas. Portanto, é seguro dizer que o nosso Sol não vai a lugar algum tão cedo. Mas nunca diga nunca. Assim como em qualquer evento astronômico, precisamos entender as diferentes maneiras pelas quais algo assim poderia acontecer. Por exemplo, isso seria possível se um buraco negro desgarrado passasse pelo nosso sistema solar, da mesma forma que um cometa ou asteroide. Infelizmente, ao contrário dos cometas e asteroides, os buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por sua atração gravitacional. Portanto, não é como se víssemos um grande e ameaçador buraco negro vindo em nossa direção. Em vez disso, só saberíamos da sua presença se causasse algum tipo de distúrbio nas órbitas de objetos próximos. Tá, e daí? Sabemos que o Sol é uma estrela maciça e luminosa no centro do nosso sistema solar. Tem cerca de 4,5 bilhões de anos e tem combustível suficiente para durar mais 5 bilhões de anos. Essa estrela é tão grande que é difícil até mesmo compreender seu tamanho. De fato, se você colocasse todos os planetas do nosso sistema solar dentro dela, ainda haveria espaço para mais. E ela é tão maciça que contém quase 100% da massa total do sistema solar.
Portanto, é difícil imaginar como um buraco negro insignificante e pequeno, milhares de vezes menor do que essa estrela, poderia devorá-la. E você está certo, ele não vai conseguir. Bem, pelo menos não completamente. Então, imagine que um buraco negro desgarrado chegou ao nosso sistema solar e começou a se aproximar do Sol. À medida que ele se aproxima, a imensa gravidade do buraco negro começa a puxar material da superfície solar. O Sol começa a se esticar e a se distorcer. Isso é chamado de espaguetificação. Imagine um elástico sendo esticado até arrebentar. É mais ou menos isso que aconteceria com ele. Esse material reunido formará um disco giratório em torno do buraco negro, chamado de disco de acreção. À medida que mais e mais material é puxado para dentro, o disco se aquece e começa a emitir radiação intensa. E à medida que o Sol é puxado para dentro, ele começa a liberar grandes quantidades de energia na forma de luz e calor. O Sol se tornaria muito mais brilhante e quente do que antes. As camadas externas do Sol seriam vaporizadas, criando uma enorme nuvem de gás e poeira que se expandiria para fora. Seria como um show cósmico de fogos de artifício, mas com consequências terríveis. Embora fosse uma das vistas mais espetaculares do universo, não poderíamos vê-la. Como você já deve ter imaginado, a Terra passaria por um momento muito difícil. A radiação intensa e o material solar causariam grandes incêndios florestais, e o calor intenso vaporizaria os oceanos. A Terra seria banhada por um fluxo constante de partículas de alta energia e a atmosfera seria ionizada. Em resumo, as chances de sobrevivência de qualquer vida seriam próximas de zero. E essa colisão teria consequências de longo alcance não apenas para a Terra, mas para todo o sistema solar. A radiação e o calor intensos vaporizariam tudo em seu caminho. Todos os planetas seriam destruídos. Agora, o Sol, sendo um objeto muito maior do que uma estrela comum, não seria completamente devorado pelo buraco negro, mas ele seria significativamente distorcido e perturbado. A intensa gravidade do buraco negro faria com que as camadas externas do Sol fossem puxadas para longe, criando uma explosão maciça, chamada de evento de ruptura de maré. Mas, de qualquer forma, no final, o buraco negro venceria. Ele aumentaria de tamanho e um novo disco de acreção se formaria ao seu redor. Como vimos, a colisão do Sol com um buraco negro, seja ele minúsculo ou estelar, seria um evento épico e catastrófico. Mas, felizmente, como já mencionamos, a probabilidade de tal colisão acontecer é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que devemos parar de estudar os buracos negros e seu possível impacto no universo. Quanto mais aprendermos sobre esses objetos misteriosos, mais bem equipados estaremos para entender e prever seu comportamento. Portanto, vamos continuar pesquisando, explorando e observando as profundezas do espaço. E quem sabe, um dia, talvez nos deparemos com um buraco negro que seja curioso demais e se aproxime demais do Sol. Esperamos que, nesse momento, já estejamos vivendo em outros planetas distantes. Se o Sol resolvesse parar de produzir luz, os animais selvagens seriam os primeiros a perceber isso. A maioria deles precisa da luz do dia para perambular por aí, principalmente nas grandes savanas da África. As zebras, os gnus e as girafas necessitam do dia para mudar de lugar e fugir dos predadores. Assim que o sol se põe, é a hora deles dormirem. Se a estrela escurecer de repente, os animais não vão entender o que está acontecendo e vão virar almoço dos predadores. Criaturas noturnas ficariam igualmente confusas se isso ocorresse. Os pássaros geralmente migram durante o dia, então não ouviríamos nem veríamos nenhum deles. Devemos muito a eles por comerem insetos no céu. Bem, a eles e aos morcegos. Mas, se você estiver em uma região onde não há morcegos, pode apostar que os insetos vão reinar. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Os humanos perceberiam os efeitos também. Estamos acostumados a ver o sol brilhando ao meio-dia, mas sem ele viveríamos na total escuridão. Seria difícil sobreviver. Se escurecesse de repente, teríamos apenas cerca de 8 minutos para aproveitar o restinho dele. É que esse é o tempo que ele leva para percorrer milhares de quilômetros pelo sistema solar. Precisaríamos usar luzes UV para plantar, mas as colheitas não seriam suficientes para alimentar o mundo inteiro, sem contar a queda de temperatura. Sobreviver seria difícil em planícies abertas. Todos teriam que se esconder em abrigos aquecidos. As plantas precisam da fotossíntese para crescer. Sem ela, é impossível termos plantações de qualquer coisa. O pão não existiria, já que é preciso de trigo. Até as algas nos oceanos necessitam da fotossíntese para sobreviver. E elas são a maior fonte de oxigênio que temos, depois das árvores.
Isso significa que os níveis de oxigênio também iriam diminuir. Grandes corpos de água, como lagos, oceanos e mares, também começariam a ficar sem oxigênio para manter a vida marinha. Uma das principais fontes de vitamina D é o Sol. Existem outras formas de obtê-la, mas o astro-rei é a melhor e mais conveniente. Sem vegetais ou qualquer vegetação, todos os herbívoros teriam que vagar por aí em busca dos últimos pedaços de mato na terra ou alguma folha esquecida. Em pouco tempo eles ficariam sem comida, o que também seria uma má notícia para nós humanos, já que precisamos de animais como vacas, cavalos e ovelhas para nossa sobrevivência. Isso tudo não aconteceria do dia para a noite. Claro, os oceanos continuariam aquecidos por algum tempo, mas em algum momento ficariam gelados até congelarem. A Terra ainda é um planeta movido por um núcleo de ferro que produz muito calor. Isso não seria suficiente para manter o planeta quente. Nosso próximo passo seria encontrar abrigos apropriados para nos mantermos aquecidos. Se isso acontecesse da noite para o dia, é bem provável que não teríamos abrigos já prontos para esse cenário. A menos que você, ao assistir a este vídeo, decida construir um daqui a pouco. Esse abrigo especial teria que prover calor 24 horas por dia e ser capaz de cultivar plantas usando luz UV. Equipamentos movidos à energia solar seriam coisa do passado. As pessoas teriam que usar roupas especiais para andarem por aí ao ar livre. Como estaria muito escuro, precisaríamos de luzes fortes ou de óculos poderosos com visão noturna para enxergar alguma coisa. As áreas firmes ficariam desoladas. Criaturas noturnas que conseguem lidar com temperaturas baixas dominariam tudo. Estruturas entrariam em colapso por causa da falta de oxigênio. O concreto precisa dele para se manter intacto. Os abrigos sobre os quais falamos teriam um estoque limitado de oxigênio também. Precisaríamos arrancar muitas árvores e colocá-las sob uma forte luz UV para que elas produzissem esse gás. E estas, por sua vez, fabricariam seu ecossistema em grandes abrigos subterrâneos. Os oceanos sobre a superfície congelariam aos poucos. Extrair qualquer recurso natural do fundo do mar, como gás ou óleo, seria impossível. O grande objeto que antes era uma estrela brilhante e ensolarada ainda continuaria flutuando por aí. Mas e se o Sol desaparecesse de repente? Bem, praticamente a mesma coisa, só que muito pior. Ele é o maior objeto celeste do nosso sistema solar e o que mantém todos os planetas organizados. Eles orbitam ao redor da estrela, cuidando de sua própria vida. Sem algo grande assim para mantê-los estáveis, começariam a flutuar por aí aleatoriamente. Alguns poderiam até colidir nos outros. Em outros casos, dariam voltas e depois partiriam espaço afora até encontrar uma nova estrela para orbitar ao redor. A Terra poderia ou não ser um desses planetas. Ela ainda estaria escura e voaríamos pelo espaço a uma velocidade diferente. Além disso, não giraria ao redor de si mesma e muitos objetos bateriam em nós. Estaríamos no caminho de cometas enormes, só esperando para nos derrubar. O frio não seria mais uma ameaça, o nosso futuro é que seria. Isso significa que teríamos que cavar abrigos subterrâneos mais profundos. Não teríamos mais atmosfera para prender qualquer forma de calor ou algo do tipo, e flutuaríamos por uma eternidade. Mas vamos voltar para o cenário onde o Sol apenas escureceu. Não se preocupe, nosso planeta continuaria orbitando a estrela junto com os demais planetas. As temperaturas continuariam despencando até nada ser capaz de sobreviver sobre a superfície. A escuridão duraria dia e noite. Só as bactérias e possivelmente os tardígrados conseguiriam resistir a tudo isso. Os tardígrados são criaturas microscópicas que sobrevivem a praticamente qualquer coisa, até no espaço sideral. Em algum momento, o oxigênio seria extinto da superfície terrestre e não haveria mais nenhuma forma de vida lá, só essas criaturas. Como elas seriam dominantes, talvez pudessem evoluir, crescer e se reproduzir muito mais. Centenas de milhares de anos depois, os humanos teriam que evoluir a ponto de conseguir viver em cavernas subterrâneas. Nossos olhos seriam muito maiores para absorver o máximo possível de luz. Nossa pele ficaria mais clara, já que não haveria sol debaixo do solo. Nossa audição também ficaria muito mais sensível, já que o subterrâneo criaria ecos. Ainda teríamos o intelecto que temos hoje, mas nossos corpos estariam prontos para a superfície. A principal ameaça seriam os tardígrados gigantes se arrastando por toda parte. Sob o microscópio, eles parecem até fofinhos, mas imagine se fossem do tamanho de um urso polar. Acho que você não gostaria de ver um desses em seu quintal. Eles conseguem viver em qualquer lugar, então entrariam nos abrigos em algum momento, se tornariam ferozes e teriam vários tamanhos e formatos. A essa altura, os humanos não seriam mais a espécie dominante, já que precisariam se esconder no subterrâneo. Alguns tardígrados de tribos diferentes não seriam simpáticos uns com os outros.
Cidades grandes que costumavam ficar abarrotadas de gente seriam o lar desses animais, que são conhecidos como ursos d'água por parecerem um pouco com eles. Só que essas feras de 8 patas seriam muito maiores. Os ursos e a maioria dos animais seria extinta da superfície terrestre. Sob o gelo, algumas criaturas que vivem nas profundezas do mar iriam prosperar e se mudar para mais perto da superfície. E esses animais já estavam acostumados a viver na escuridão, longe do sol, mas após milhares de anos dominando as águas, cresceriam atingindo estaturas gigantes. Alguns se adaptariam passando a rastejar em solo. Apesar de a superfície estar congelada, ainda encontrariam formas de quebrar o gelo e abrir caminho. Os humanos, enquanto isso, criariam canais e redes subterrâneas gigantes e construiriam cidades e colônias. Nós dominaríamos os túneis, e nossas mãos e pés cresceriam até parecerem teias. Seríamos donos desse universo subterrâneo e continuaríamos sendo a espécie mais inteligente da Terra. Conseguiríamos guardar peças antigas de arte da superfície e registros importantes para permanecermos o mais humano possível. E seríamos capazes de sobreviver, apesar dos pesares. Você já se perguntou por que todos os planetas são perfeitamente redondos? E se esses corpos celestes decidissem quebrar as regras e mudar sua forma? Será que acabaríamos com planetas quadrados, luas triangulares ou talvez até mesmo formas intergalácticas que nem podemos imaginar? Bem, vamos descobrir. Então, em primeiro lugar, como os planetas se formam? O universo está repleto de nuvens rodopiantes de poeira e gás. Elas são chamadas de nuvens moleculares. Consistem em vários elementos e compostos, como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e assim por diante. São como uma cozinha cósmica, repleta dos ingredientes necessários para cozinhar alguns planetas novos. A primeira etapa da receita para a formação desses corpos é chamada de teoria da acreção. Digamos que aconteça algo que cause instabilidade gravitacional. Por exemplo, uma supernova explode nas proximidades ou algo assim. Isso empurra o gás e a poeira na nuvem e faz com que eles se juntem e, assim, se tornam mais compactadas, como quando você aperta uma bola em sua mão. Por fim, eles são espremidos com tanta força que a nuvem começa a se achatar em forma de disco, mais ou menos como quando você mistura farinha e água para fazer massa de pizza. Esse disco é chamado de protoplanetário. Ele também está girando porque as partículas da nuvem tinham alguma rotação no início. Agora, imagine essas minúsculas partículas de poeira e moléculas de gás dançando no disco. Às vezes, elas se chocam umas com as outras e, quando isso acontece, se unem como velcro. Esses pequenos aglomerados de poeira e gás são chamados de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. E à medida que continuavam a colidir e se fundir, ficavam cada vez maiores, formando protoplanetas. Estes estavam ficando sérios em relação ao seu tamanho e sua gravidade se tornou mais forte. Alguns ficaram tão grandes que se tornaram os mestres de suas vizinhanças cósmicas. São os que conhecemos e amamos. Cada um tinha sua própria receita exclusiva de gases, rochas e, às vezes, até água. Mas por que os planetas se parecem com esferas? Bem, é tudo por causa da gravidade. Vamos voltar aos nossos protoplanetas. Imagine que você está apertando um balão com as mãos. O ar dentro dele é empurrado para trás, criando pressão. Algo semelhante acontece com os planetas. A gravidade aperta o material para dentro, puxando-o em direção ao centro. E como ela age igualmente em todas as direções, puxa o material de todos os lados em direção ao centro de massa, resultando em um formato de esfera. Esse material é empurrado para trás com pressão, resistindo à força da gravidade. No final, ambos encontram um ponto ideal onde se equilibram mutuamente. Isso é chamado de equilíbrio hidrostático, um termo sofisticado que significa que tudo dentro de um planeta está em harmonia. Mas isso não é tudo. Outra coisa que torna um planeta esférico é sua rotação. Pense em uma bola de massinha ou algo do gênero. Imagine que você agire rapidamente. O material começa a se deslocar para fora, fazendo com que a massinha fique protuberante no equador e achatada nos polos. A mesma coisa acontece com os planetas. À medida que giram em seus eixos, a combinação de gravidade e rotação empurra o material para fora, fazendo com que fiquem protuberantes no equador. Eles querem se tornar discos novamente. Entretanto, a gravidade não quer planetas irregulares, e sim que sejam bonitos e redondos. Portanto, ela continua puxando o material, tentando deixar tudo o mais compacto possível. Por fim, a gravidade vence e o planeta se estabelece em uma forma esférica. Vejamos alguns exemplos de nossa lista de reprodução planetária. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, adora exibir sua obliquidade.
Ele gira tão rápido que fica visivelmente esmagado nos polos e rechonchudo no meio. É como um peão com uma barriga bonita. Saturno, a maravilha com anéis, também se junta à festa. Ele gira com seus belos anéis e sua obliquidade é ainda mais pronunciada do que a de Júpiter. Esses exemplos mostram como a rotação pode dar aos planetas uma forma única. Eles deixam de ser perfeitamente redondos e passam a ter uma protuberância agradável no meio. É como uma cerâmica cósmica em que o movimento giratório cria uma forma divertida e distinta. Então, agora você sabe por que eles são redondos. Mas o mais interessante é, e se não fossem? E se fossem, digamos, cúbicos? Ou até mesmo triangulares? Bem, vamos ver. Um planeta em forma de cubo ou de triângulo teria sua massa distribuída de uma maneira completamente diferente de uma esfera. E sabe o que isso significa? A gravidade também ficaria abalada. Em um planeta esférico, ela puxa tudo em direção ao centro porque a massa é distribuída uniformemente em torno dele. Mas quando introduzimos um corpo espacial em forma de cubo ou de triângulo, as coisas ficam interessantes. Se você estiver no centro de uma dessas faces, sentirá a atração mais forte da gravidade. Isso ocorre porque os lados são os mais próximos do centro de gravidade. E à medida que você se afasta do centro e começa a caminhar em direção às bordas, seria vítima de pegadinhas da gravidade. Sentiria, por exemplo, a luta contra ela do ângulo íngreme. Caminhar nessas bordas seria como escalar uma montanha ou andar em uma encosta super íngreme. Tudo isso porque a gravidade quer que você fique bem no meio da face e em nenhum outro lugar. Agora, imagine o terreno ao longo das bordas e cantos. É uma paisagem árida, rochosa e seca. Por quê? Bem, toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas altas e secas. E a qualidade do ar? Bem, ou é inexistente ou ele é tão rarefeito que não pode suportar a vida. Não há um lugar mais aconchegante para montar acampamento, com certeza. E não se esqueça de suas roupas quentes, almoço e botas de caminhada. Você precisará disso por causa do clima maluco. O tipo de clima que você encontrará em nossa Terra em forma de cubo ou triângulo depende de como ela gira. Se for nos cantos, cada lado terá um clima ameno e temperado. No entanto, se girar em um eixo através de duas faces, as coisas ficam intensas. Imagine uma versão de montanha-russa de nosso clima atual. As faces superior e inferior do cubo e a inferior do triângulo seriam terras de maravilhas polares, geladas e frias. Enquanto isso, os outros lados seriam completamente diferentes. Em um cubo seriam escaldantes, com um clima equatorial que faria você suar muito. Em vez de a luz do sol se curvar suavemente ao longo da superfície, ela incidiria diretamente sobre essas faces. Isso é que é sentir o calor. E em um planeta triangular, atingiria os lados em um ângulo. Essa luz solar angular criaria variações de temperatura fascinantes nesse corpo espacial. Imagine o seguinte, à medida que você se move da base do triângulo em direção à ponta, as temperaturas diminuem gradualmente. A base, onde a luz do sol incide mais diretamente, seria a região mais quente, exatamente como o clima equatorial que conhecemos em nossa Terra esférica. Mas à medida que se aventura em direção à ponta, o ângulo da luz solar seria menos direto, levando a temperaturas mais baixas. Mas a base ainda é super fria e escura, já que a luz do sol não chega diretamente a ela. Portanto, o triângulo seria absolutamente louco em termos de mudanças de temperatura e zonas climáticas. A propósito, você conhece aquele cobertor de ar aconchegante que chamamos de atmosfera? Bem, em nossa Terra angular, as coisas ficariam um pouco confusas. A gravidade estaria puxando mais forte do centro de cada face. O resultado, a atmosfera passaria por algumas mudanças malucas. Imagine o seguinte, no centro de cada face, onde a gravidade é mais forte, a atmosfera se acumularia e se tornaria mais espessa. Seria como uma cidade movimentada cheia de moléculas de ar. Mas à medida que você se aventurasse em direção às bordas, as coisas começariam a diminuir. A atmosfera se tornaria escassa e muito fina. Portanto, respirar ao longo das bordas seria um grande desafio, e elas seriam um bairro difícil para a vida prosperar. Além disso, uma atmosfera mais fina significa menos proteção contra a radiação do Sol e os ventos solares. Portanto, cantos e bordas seriam extremamente perigosos para os seres humanos. É claro que tudo isso é apenas uma exploração lúdica do que poderia ser. Nossa Terra adora essa forma esférica, e isso é bom. Mas não há mal nenhum em imaginar possibilidades selvagens e maravilhosas. Portanto, mantenha sua imaginação em alta e continue a se encantar com as maravilhas do nosso incrível planeta, seja qual for o seu formato. Você já conhece os buracos negros, vácuos espaciais gigantes que puxam para dentro tudo que está em seu caminho? Mas já ouviu falar de um fenômeno espacial chamado buracos brancos? E o que aconteceria se esses dois se encontrassem e, digamos, colidissem?
Vamos subir em uma nave, nos aventurar no espaço e conhecê-los melhor primeiro. Como você já sabe, não podemos ver os buracos negros diretamente, mesmo com telescópios sofisticados que detectam luz, raios-x ou outros tipos de radiação eletromagnética. Mas podemos ver o que um buraco negro faz com as coisas que o cercam. Por exemplo, quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria espacial, ele puxa tudo para si em um processo chamado acreção. À medida que a matéria é puxada para dentro, ela se torna quente e emite raios-x detectáveis. Ou pode acontecer outra coisa. Às vezes, uma estrela comum se aproxima demais de um buraco negro e é despedaçada. Um buraco negro é um objeto super denso com uma força gravitacional incrivelmente forte que começa a esticar a pobre estrela em uma forma longa e fina como um espaguete. Você provavelmente já adivinhou, chamamos isso de espaguetificação. À medida que os pedaços da estrela são puxados para dentro, eles se tornam quentes e emitem raios-x. Um buraco negro também pode escolher um método diferente, esmagar a estrela e torná-la plana como uma panqueca. No outro canto, há um misterioso buraco branco. Esses buracos são menos conhecidos porque não temos muitas informações sobre eles. Nosso conhecimento sobre buracos brancos é baseado em teorias derivadas das mesmas equações matemáticas usadas para descrever buracos negros. Para testemunhar essa batalha, você precisaria se aproximar de um buraco branco. Mas não se preocupe, pelo menos esse não vai comê-lo e transformá-lo em espaguete ou panqueca. Assim como nada pode escapar de um buraco negro, nada pode entrar em um buraco branco. É como se fosse o clube mais exclusivo do espaço, onde não é permitida a entrada. Você pode ver que um buraco branco também tem massa e pode até girar. Pode haver um anel de poeira e gás em torno de sua borda externa, conhecido como horizonte de eventos, que atua como uma borda que separa o buraco branco do restante do universo. Embora tenham semelhanças, há uma diferença crucial. Um buraco branco pode liberar matéria e energia, enquanto um buraco negro não pode. Os cientistas descrevem um buraco branco como a reversão do tempo de um buraco negro, como se você estivesse assistindo a um vídeo de um buraco negro reproduzido ao contrário. As coisas que já estão dentro de um buraco branco podem sair e interagir com o mundo exterior. Entretanto, nada do espaço externo pode afetar o secreto mundo interno de um buraco branco. Einstein disse que o espaço e o tempo não são planos, eles podem se curvar e dobrar. Tudo isso porque coisas como estrelas e planetas têm massa. Um cientista chamado Karl Schwarzschild descobriu como usar as ideias de Einstein para descrever o que acontece ao redor de um objeto realmente pesado. Ele descobriu algo chamado singularidade. É um ponto de densidade infinita e fica no centro de um buraco negro. É como um ponto minúsculo onde tudo está esmagado, toda a matéria que o buraco negro consumiu. A parte complicada é que a singularidade é tão pequena que não faz sentido em nossa compreensão normal de tempo e espaço. Além disso, ele dobra tanto o espaço ao seu redor que cria uma área especial isolada do resto do universo. Chamamos essa área de Terra de Ninguém, que é basicamente onde existem os buracos negros. Os cientistas ainda não conseguem entender o que acontece no ponto de singularidade dos buracos negros, muito menos dos brancos. Então, vamos voltar às perguntas com as quais começamos a história. O que é mais forte e o que venceria? Parece que os buracos negros e brancos têm estratégias completamente diferentes. Um buraco branco é um mistério sobre o qual ainda não sabemos muito, mas ele parece ter mais experiência em conquistar o espaço do que um buraco negro. Um buraco negro engole a matéria e tudo o que encontra, é verdade, mas uma teoria sugere que os buracos brancos podem ter sido buracos negros. Por enquanto, eles são puramente imaginários, mas as histórias dizem que os buracos brancos só podem existir se não houver absolutamente nenhuma matéria dentro de seus limites. Se até mesmo a menor partícula entrasse em um buraco branco, ele entraria em colapso. Essa é uma desvantagem significativa em uma possível batalha, não acha? Mas também é uma tarefa muito difícil tentar esgueirar um pequeno asteroide dentro de um buraco branco. Sua gravidade provavelmente é extremamente poderosa e o empurrará para longe. É aqui que a singularidade entra em ação. Lembra quando eu disse que os cientistas não tinham certeza do que realmente acontece com esse minúsculo ponto de densidade infinita? Não é possível que um buraco negro apenas acumule infinitamente matéria em seu centro. Algo mais deve estar acontecendo lá. E se essa singularidade se recuperar e realmente se tornar um buraco branco? É claro que isso levaria muito tempo para acontecer, como bilhões de anos, mesmo para os menores buracos negros. Há um tipo especial chamado de buracos negros primordiais, e os cientistas acreditam que eles provavelmente se formaram logo após o nascimento do universo.
E se houvesse buracos negros realmente minúsculos criados após o Big Bang, eles poderiam já ter explodido e se transformado em buracos brancos. Alguns cientistas até acham que os buracos brancos poderiam explicar o Big Bang, pois ambos envolvem uma enorme quantidade de matéria e energia que surge do nada. Tudo isso não parece promissor para um buraco negro. Será que essa é a primeira vez que ele vai perder? Se um buraco negro se tornar um buraco branco, não importa o quanto ele tenha consumido, ele pode jogar tudo de volta para o espaço. Nesse caso, um buraco branco pode não durar muito tempo e, portanto, precisará agir rapidamente contra seu oponente. Uau! Você pode ter pensado que estava mais seguro perto do buraco branco, porque ele não estava prestes a engolir você. Mas veja só, ele está tremendo. Ah não, ele começou a ejetar todas as coisas que estava mantendo dentro dele na velocidade da luz. Saia do caminho, para não ter um planeta rasgado catapultado em sua direção. Depois de milhões, até mesmo bilhões de anos fazendo uma bagunça em todo o universo, uma batalha magnífica, espetacular e caótica está prestes a começar. O buraco negro está pacientemente assumindo o ataque, puxando tudo que o buraco branco está jogando em sua direção. Asteroides, todas aquelas estrelas rasgadas que costumavam brilhar tão intensamente no céu noturno, planetas e até galáxias inteiras. Tudo está saindo dele com uma rapidez insana e em todas as direções. Tanto o buraco branco quanto o buraco negro conseguiram sobreviver a todos os objetos espaciais até agora, mas isso é só porque eles ainda não se enfrentaram. É uma batalha exaustiva que não cessa. No início, todas as probabilidades estavam contra o buraco negro. Mas parece que algo está mudando. O buraco branco está perdendo energia lentamente, pois não consegue engolir nada novo e renovar seus suprimentos. Enquanto isso, o buraco negro está pacientemente coletando tudo que seu oponente jogou nele durante esse ataque feroz, ficando cada vez maior. Ele pode continuar fazendo isso por milhares de anos. Sua gravidade insanamente forte aproxima o buraco branco, mesmo que ele esteja tentando escapar. E chega a hora do último ataque. A gravidade do buraco negro começa a esticar seu inimigo até engoli-lo completamente. O buraco branco desapareceu. E, agora que ele tem tanta energia, nosso vencedor está mais massivo e mais forte do que nunca. Ah não! Corra! Agora você tem esse buraco negro supermassivo faminto vagando por aí, procurando mais coisas para comer. Até que um dia ele se desfaça em um buraco branco novamente e comece uma batalha ainda maior e mais magnífica que o universo inteiro assistirá. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande, e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade.
Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes e gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do Anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar mesmo com um traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras como a nossa lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto.
Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos, mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica, sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego. Literalmente. Não teríamos ar.
Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo?
De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. E se vivêssemos em um mundo onde a Lua e o Sol trocassem de lugar? Sim, eu sei o que você está pensando. As consequências seriam surpreendentes e catastróficas. Mas aqui está uma visão interessante. E se de alguma forma sobrevivêssemos a tudo isso? Como seria a nossa vida em um mundo tão novo e o que aconteceria com o Sistema Solar? É hora de descobrir. Vamos começar com a Lua. Você sabia que a Lua é responsável pelas marés na Terra? Sabe, tipo o oceano entrando e saindo como se estivesse jogando vôlei de praia. Tudo graças à atração gravitacional do nosso satélite. A Lua também ajuda a estabilizar a rotação da Terra. Isso é muito importante se você não quiser acabar como um certo planeta que gira de lado. Olha você, Urano. Além disso, ela funciona como um escudo, protegendo-nos de alguns dos raios cósmicos mais nocivos, asteroides e detritos espaciais. É como se fosse nosso guarda-costas pessoal. E sem o nosso satélite, talvez não estivéssemos aqui contando piadas e aproveitando a vida. Alguns cientistas acreditam que a Lua desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vida na Terra. Sem sua atração gravitacional, poderíamos ter um clima loucamente irregular. Além disso, a Lua poderia ter redistribuído a água em nosso planeta, e todos nós sabemos que água significa vida. Quanto ao Sol, todos nós sabemos como ele é importante. Ele fornece luz, calor e energia para todos os planetas. Mas, como todo bom anfitrião de festas, o Sol às vezes pode ficar um pouco intenso demais. Nunca se esqueça de que ele é uma estrela extremamente poderosa e maciça com uma temperatura de superfície de cerca de 5.337,8 graus Celsius. Se não fosse pela nossa camada de ozônio, todos nós seríamos queimados instantaneamente. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149.668.992 quilômetros. Os cientistas pegaram essa distância e a transformaram em uma unidade de medida, uma unidade astronômica, ou UA. A distância mais próxima que a Terra poderia se aproximar do Sol sem ser completamente destruída é de cerca de 0,9 UA. Ao mesmo tempo, se nos afastarmos demais, mais do que cerca de 1,2 UA, nosso planeta se transformará em uma bola de neve. Portanto, tivemos muita sorte com nossa localização. Enquanto isso, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 0,002 UA, ou 386.242 quilômetros. É muito perto de nós. Agora que sabemos o quanto esses dois são importantes e o quanto a posição deles afeta nosso mundo, vamos tentar trocá-los. Certamente nada de ruim vai resultar disso, né? Primeiro, vamos imaginar por um momento que o Sol estivesse no lugar da Lua. Você provavelmente já sabe o que acontecerá conosco. O calor intenso e a radiação do Sol seriam como a pior sauna do mundo, com a temperatura da Terra aumentando rapidamente. Qualquer ser vivo na Terra deixaria para trás nada além de uma pilha de cinzas. Mas a destruição não pararia por aí. A atmosfera e os oceanos seriam destruídos pelo vento solar, deixando o planeta exposto e vulnerável à radiação e às partículas provenientes do Sol. Seria como um secador de cabelo espacial gigante a todo vapor, com a atmosfera e os oceanos da Terra sendo destruídos instantaneamente. Esqueça o derretimento das calotas de gelo. O planeta inteiro seria uma grande poça. Mas essa foi uma resposta cientificamente precisa. Que chato. Mas e se pudéssemos sobreviver a essa catástrofe de alguma forma? E se tivéssemos alguma tecnologia super avançada para nos proteger de sermos fritos até ficarmos crocantes? Em primeiro lugar, mesmo que nosso planeta sobrevivesse de alguma forma, as coisas ainda ficariam muito quentes, pois o Sol ainda emitiria muito mais calor e energia do que a Lua. Além disso, ao contrário da Lua, que passa por períodos de escuridão durante sua noite lunar, o Sol tem uma fonte de energia constante por meio da fusão nuclear. Pelo menos não teríamos que nos preocupar com o congelamento todas as noites. Estaríamos apenas suando muito durante o sono. É claro que todo esse calor extra teria alguns efeitos graves em nossos ecossistemas. As plantas e os animais precisariam se adaptar para sobreviver, e poderíamos ver algumas mudanças importantes na forma como a vida na Terra funciona. Imagine a confusão dos animais noturnos. Sem a Lua, eles não teriam ideia de como navegar ou caçar.
Então, o que faríamos nesse mundo novo e super quente? Bem, talvez pudéssemos construir algumas estufas de alta tecnologia para reter todo esse calor, ou poderíamos usar alguns espelhos gigantes ou outras superfícies refletoras para manipular a quantidade de luz solar que a Terra recebe. Em seguida, temos a gravidade do Sol. Lembra-se de que dissemos que a atração gravitacional da Lua é a ideal para estabilizar a órbita da Terra? Então, se a substituirmos por uma estrela inteira, as coisas ficarão bem malucas. Estamos falando de mudanças extremas nas estações do ano, no clima e em todos os tipos de travessuras relacionadas ao tempo. Sua vida cotidiana pareceria que está tentando fazer o tchá-tchá durante um terremoto. A rotação da Terra também se aceleraria drasticamente. Isso significa dias mais curtos, noites mais longas e muita confusão com horários de trabalho e aniversários. Então, há alguma maneira de consertar isso? Bem, hipoteticamente, poderíamos usar algumas espaçonaves enormes ou outras tecnologias para ajustar artificialmente a órbita e a rotação da Terra. Por exemplo, poderíamos lançar foguetes ou rebocadores espaciais que empurrariam lentamente nosso planeta para uma nova órbita mais estável e consistente. E isso não é tudo. Todo esse jogo de gravidade também significaria novas ondas gigantescas de proporções épicas. Estamos falando de ondas tão altas que os surfistas precisariam de tanques de oxigênio apenas para pegar uma carona. Imagine tentar navegar em um barco em meio a um furacão enquanto monta em um cavalo bronco. Iha! A Lua também mistura nutrientes no oceano e ajuda a sustentar a vida marinha. Portanto, se trocássemos o Sol pela Lua, essas águas ricas em nutrientes seriam coisa do passado. O oceano se tornaria uma sopa estagnada e sem vida, com nada além de algas e plâncton para nos fazer companhia. Teríamos que recorrer a sanduíches de algas marinhas e beber água dessalinizada apenas para sobreviver. E sejamos realistas, ninguém quer viver em um mundo sem sushi. Então, o que podemos fazer? Bem, poderíamos tentar de alguma forma criar marés artificialmente ou imitar a atração gravitacional da Lua sobre o oceano. Por exemplo, usando bombas ou outros mecanismos para movimentar grandes volumes de água de forma a criar um efeito de maré semelhante. Ou podemos tentar ajudar a vida marinha a se adaptar ao novo oceano, menos rico em nutrientes. Talvez desenvolvendo a criação de peixes ou a aquicultura. Por fim, não se esqueça da radiação. O Sol é basicamente uma fábrica de radiação. Isso pode afetar seriamente a nossa saúde e nossos dispositivos eletrônicos. Você acha que seu celular quebra por qualquer coisa? Imagine o que aconteceria com ele em uma explosão solar gigante. Precisaríamos de uma tecnologia de blindagem muito avançada para nos proteger. Estamos falando de materiais que podem suportar temperaturas mais quentes do que o traseiro de um jalapeño e campos magnéticos poderosos o suficiente para desviar partículas carregadas. E toneladas de protetor solar. Em resumo, se substituíssemos a Lua pelo Sol e de alguma forma conseguíssemos evitar consequências catastróficas, seria um mundo completamente diferente do que conhecemos. Mas não seria apenas a Terra que sentiria esses efeitos. Então, o que aconteceria com o restante do nosso sistema solar? Para começar, se o Sol, com sua louca atração gravitacional, tomasse o lugar da Lua, ele começaria a bagunçar seriamente as órbitas dos outros planetas, que poderiam ser lançados em direções aleatórias como carrinhos de bate-bate. Os planetas também experimentariam um pouco de personalidade ardente do Sol. Eles teriam que lidar com toda a radiação e partículas carregadas. Por fim, o campo magnético do Sol é incrivelmente forte, e se ele tomasse o lugar da Lua, os outros planetas seriam forçados a dançar conforme sua música. Isso poderia causar tempestades elétricas, auroras e outros efeitos elétricos malucos em toda parte. E o que aconteceria com a própria Lua? Infelizmente, seu reinado no centro do nosso sistema solar não durará muito tempo. Provavelmente ela começará a orbitar o Sol e será devorada por ele, ou simplesmente voará para longe como um passarinho livre. Então é isso aí. Essa foi a nossa pegadinha cósmica que deu terrivelmente errado. O que podemos dizer? Vamos apenas agradecer por esse cenário não ser fisicamente possível e, em vez disso, apreciar a bela Lua e o Sol vivificante a uma distância segura e confortável.